Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos analisar o que está acontecendo com o mercado do boi. De novo, temos uma continuidade da estabilidade. A gente vê que depois daquela quedinha de preços ali para R$ 240, referência São Paulo, obviamente o mercado se consolidou nesse patamar, já vem alguns dias já nesse nível. E sem muita condição de mudança, pelo menos não diante dos fundamentos. Mas o que a gente tem aí de novidades ou o que a gente pode analisar para tentar entender o que vem pela frente? Quem nos ajuda a dar essa resposta é Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos, que também vai falar para a gente sobre as novidades das habilitações de plantas aí que deve ocorrer nos próximos dias, mas já tem algumas especulações aí no mercado e a gente vai conversar sobre isso também com o Gustavo Figueiredo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar com essa história do mercado. Continua estável, essa estabilidade aí tem duração aí para mais tempo? Como é que você está vendo essa relação de oferta e demanda e o que a gente pode esperar em termos de preços, hein, Gustavo? Bom dia, Alexander, bom dia a todos. Na última conversa nossa, eu acredito que os preços já trabalhavam dentro desse canal vamos falar nos preços em São Paulo, entre 235 e 245, né, Alexander? E sendo que o 235, o volume é muito baixo, e os negócios giram aí em torno de 240 a prazo, 240 à vista, até o 245 à vista, né? Essa é a maior concentração aí das negociações. E aí, em relação à média CPEA, ela vem trabalhando dentro exatamente desse contexto aí, próximo de 238, 240, né? Então, ele está bem na normalidade dos preços que a gente vem acompanhando ao longo do mercado físico diário. E as escalas, elas estão hoje aí a semana pós-carnaval e última semana de fevereiro, e alguns frigoríficos só que já iniciam as escalas em março, né? Mas o que a gente vem analisando e vem observando e não analisando é uma estabilidade tremenda aí nos preços negociados do boi, que já vem trabalhando, né, dentro desse intervalo aí desde dezembro até hoje, onde a máxima atingida foi o 250, sendo que a máxima hoje é de 245, vai um recuo da máxima de R$5. Gustavo, tem grande expectativa aí com a demanda para o carnaval. Como é que o mercado está reagindo? Já existe aí um sentimento de preparação para atender um possível aumento de consumo durante o carnaval? Como é que estão os preços no atacado? Sim, Alexandre, os preços no atacado hoje a gente trabalha aí com, né, dentro do mercado real, R$16 o quilo do boi casado, e ele vem em estabilidade, tendo um fluxo de saída boa, não tem nada de queda nesse momento, né? No momento pré-carnaval. E o lado bom que dá sustentação a esses preços aí, a demanda interna, é a valorização aí das carnes de frango e suíno, que tiveram um aumento aí considerável desde o início dessa semana. Então, isso aí dá sustentabilidade para esse período pré-carnaval que a gente que a gente vai ter aí daqui no início desse final de semana até a quarta-feira aí. Ou seja, é uma semana onde a expectativa, na verdade, Alexandre, não está nos preços atuais, e sim no que vai ser o pós-carnaval, se a gente for analisar a demanda interna, né? Analisando a demanda externa, o janeiro fechou com um volume considerável em relação ao janeiro de 2023. A gente exportou aí 21 mil toneladas a mais de carne in natura em relação a 2023. E em relação a dezembro, logicamente é uma queda de 12%, 13%, mas o que é o normal para o período, né? Dezembro em relação a janeiro, sempre ele é maior, né? Mas quando a gente compara ano a ano, a gente teve um aumento da exportação, e isso aí já é um início bem positivo para o ano de 2024. Que o ano começou bem, né? Mas antes da gente aprofundar nessa história da exportação e principalmente da habilitação de frigoríficos, deixa eu entender um pouquinho mais dessa questão aí do mercado interno, Gustavo.
Você falou R$16 o boi casado, um preço firme, mas uma carne bovina mais competitiva, dá para dizer isso? Já que suíno e frango também aumentaram aí os preços nos últimos dias? A partir do momento que frango e suíno ele aumenta, né, Alexandre? Como a substituição ela é automática, a gente considera aí que pelo menos esses preços aí a gente vai trabalhar ele sem uma tendência fundamentalista de queda, né, para os próximos dias. Então isso ajuda a dar sustentação para os preços atuais e também com isso dá sustentação para os preços da arroba negociada dentro desse cenário. E com as escalas não tão longas em alguns estados. Isso é o outro lado bom, né, Alexandre? Não é uma escala de 30 dias aí corrido. Nós estamos falando aí de uma escala aí de 7 a 10 dias no máximo, aí que o maior estado hoje, com escala hoje, é o Goiás. Mas o MT e outros estados do norte com uma escala um pouquinho mais curta, vamos dizer assim. Então nós estamos trabalhando aí dentro de uma estabilidade grande e acredito que vai dar o tom para os próximos dias vai ser em relação à oferta mesmo, né? A não ser que a demanda pós-carnaval ela seja muito ruim e aí, logicamente, você fecha a porteira mesmo com menos oferta, você fecha a porteira porque você vai querer abater menos, os frigoríficos de mercado interno fecharão a compra e aí você passa a ter um volume superior ao que os frigoríficos demandam. Mas, por hora, a gente segue aí num prazo de estabilidade ao longo de fevereiro. Agora, ao longo dos próximos meses, né, Alexandre, aí a gente vai vendo que vai começar a ter um aumento de animais confinados para abril, para maio, sendo que a seca atual aí de janeiro corroborou para isso, né, Alexandre? Porque gente que não tinham pastagens, né, nesse período, devido às faltas de chuva que nós tivemos nesse final de ano e início de ano, tiveram que colocar os animais aí em terminação de confinamento. Então, aí a gente passa a ter uma concentração maior de animais confinados aí de final de março em diante. Muito bem. Vamos entender a sua frase, Gustavo, a expectativa pós-carnaval. Isso vai depender, então, da demanda que a gente tiver durante o carnaval, se ela vai ser suficiente ou não para enxugar o que o mercado preparou aí para o carnaval, certo? Exatamente, Alexandre. Esse é o resumo dessa frase. O comportamento do frigorífico para recompor esse estoque, se for um comportamento de recomposição maior ou mais rápida, aí a gente pode ver aumento de preço, Gustavo? Então, Alexandre, é aí que está difícil essa questão aí. Eu estou mais para um momento de estabilidade do que um aumento de preço nesse atual momento. Que daí entra essa questão da oferta que você trouxe para a gente, né? Exatamente. Aí vem a oferta. Se você tem uma demanda seguindo aí estabilidade e mantendo essa demanda superior ou igual ao que nós temos hoje, com uma redução de oferta momentânea aí, pode ser sim, porque não uma leve recuperação. Mas eu não estou acreditando muito nesse ponto, neste momento, mas eu acredito um pouco em instabilidade, pelo menos ao longo de fevereiro. Aliás, essa estabilidade da arroba já chega a surpreender, né, Gustavo? Começou o ano assim, estável, deu aquela corrigidinha ali dos 250 para os 240, depois voltou de novo ali na estabilidade e está se mantendo até agora, né? 2 meses praticamente. E o que gerou isso aí, né, Alexandre, além a falta de chuva, as pastagens com condições piores, fez com que nós tivéssemos um volume de animais abatidos um pouco mais rápidos, vamos dizer assim. Ninguém queria ficar tratando os animais na propriedade devido ao custo. Então, e a questão de reposição muito boa no momento, então várias pessoas, em vez de tratar os animais para chegar numa condição maior dentro do abate, eles mataram um animal um pouco mais escorrido nesse período, então veio uma oferta de animais já praticamente terminados para fazer uma reposição boa nesse período e sair desse custo da engorda. Quem não tinha esse animal já terminado teve que mandar o animal, sim, se não tinha condição de terminação dentro da própria propriedade, mandar para o confinamento, onde o tempo dele de saída é de no mínimo 60, 90 dias, né? Então esse animal ele vai postergar a sua saída mais para frente, mas tem a questão da fêmea nesse momento, né, Alexandre? Nós tivemos uma enxurrada aí, um volume de fêmea muito considerável,
E quando você tem um volume de fêmea considerável dentro do abate, você tem uma pressão não altista para o boi gordo, né, Alexandre? Então, isso aí ajudou bastante a conter essa alta que nós poderíamos ter no valor da arroba nessa virada entre dezembro e janeiro, que a expectativa foi abortada, ela parou no 250 e a expectativa nossa que era de atingir uns valores superiores a esse e não aconteceu, e parou no 250 e recuou aí R$5 aí da máxima, e a gente vem nessa estabilidade desde o final de novembro até hoje, né? Então, nós estamos trabalhando com uma volatilidade muito baixa dentro da arroba bovina nesse início, final de ano e início de ano. O que no final das contas eu não sei muito bem analisar, mas não é ruim, né, Gustavo, ter uma perspectiva ou pelo menos uma tendência de estabilidade aí? Não é ruim, Alexander, porém, quando a gente olha o mercado futuro, trabalhando com deságio em vários meses frente ao valor atual, né? Então a gente pega já o mês de março com deságio em relação a fevereiro, maio com deságio em relação a março, outubro abaixo da casa dos 250, e a gente olha o valor da reposição atual, né, Alexander? A gente não vislumbra uma margem considerável para que a pessoa tome risco dentro da atividade. Né? Entendi, então, não tem estímulo, né? Você não tem estímulo, e aí a reposição ainda, ela precisa cair assim, é ruim falar isso para quem mexe com a recria, né? Mas no momento atual, nos preços atuais, trabalhando, eu estou falando, lógico, que há negócios diferenciados, né? Tem pessoas que conseguem comprar melhores dependendo do volume, dependendo da localidade. Mas quando a gente olha no geral, essa reposição aí, hoje a margem está muito achatada para dentro da atividade, e aí com isso aí, logicamente, ele vai ajustando essa oferta lá no futuro, né? Por hora nós estamos em estabilidade, mas uma estabilidade que não gera margem dentro da reposição atual. Então também você também não vai ter um fluxo de animal grande no médio e longo prazo, porque você também, quem tem o dinheiro pronto na mão para fazer a operação, como diz, de renda fixa, de comprar o boi magro, travar ele na bolsa e mandar para um confinamento, hoje essa margem ela não existe. Muito bem lembrado. Bom, Gustavo, vamos então falar das exportações. Você lembrou aí que as exportações foram boas agora em janeiro, e a gente tem toda uma especulação acontecendo sobre a habilitação de novas plantas. O ministro Carlos Fávaro ontem na Copavel, ele chegou a falar disso, ele falou da inspeção que aconteceu em 44 frigoríficos aqui pelo Brasil, e ontem mesmo circularam documentos, não sei dizer se são oficiais, não oficiais, mas enfim, documentos que trouxeram para a gente algumas expectativas ou algumas especulações em relação ao que pode acontecer com essas 44 plantas fiscalizadas, né, Gustavo? Você teve acesso a esse documento, o que dizia? Conta mais para a gente. Então, Alexandre, na verdade essa expectativa de novas aberturas de plantas aí pelo mercado habilitações chinesas, ela já vem há no mínimo 2 anos, né? A expectativa ela era grande já sobre isso e nunca ocorreu, né? E agora a conversa voltou e voltou quente, onde foram inspecionadas aí 44 plantas no geral, não só de bovino, mas de aves e suínos, né? E dessas 44 plantas, se não me engano, eu acho que foram 25 que passaram aí, o restante teve não conformidades, né, que foram apontadas. E dessas plantas, o que se espera, né, Alexander, é que esse anúncio, a conversa de bastidor com pessoas influentes aí que a gente tem, é que esse anúncio ele venha pós-carnaval, pelo menos até o fim da semana do carnaval, onde realmente venha a liberação dessas plantas. Se isso aí acontecer, Alexander, essa habilitação de no mínimo 10 a 15 plantas, mais ou menos, várias plantas dessas que vão ser habilitadas dentro dessa lista, elas são fora do estado de São Paulo. A maioria é fora do estado de São Paulo, onde pega Pará, Mato Grosso do Sul. Né? Tem Rondônia também, tem plantas no Tocantins e algumas em Minas. Mas a consolidação, e vai afetar bastante, é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Né? Então, aí a gente pode trabalhar com vários cenários. Logicamente que sempre uma habilitação dessa ela é muito positiva para o cenário da pecuária, né?
Ou seja, que parece, né, dá a entender que a China vem para buscar mais volume, né? Mesmo, porém, ela vai ter uma gama aí de lugares para comprar em um volume muito maior do que ela tinha hoje de habilitações, e isso aí pode trabalhar e ser ruim futuramente nos preços praticados. Porém, isso aí é uma expectativa pós-liberação. Se a gente falar só de boi e preços da arroba bovina, né, Alexandre? Se a China vier para aumentando o volume, isso aí vai ser perfeito, porque você diminui o diferencial de base entre os estados, a busca por dentro do Mato Grosso, pelas plantas aprovadas no Mato Grosso do Sul, elas vão ser maiores do que são hoje, né? Porque são as plantas não habilitadas, então habilitando China, aquelas plantas vão querer comprar os animais para poder fazer as exportações, e isso aí corrobora para que os animais que num período de não habilitação desceriam para São Paulo para serem abatidos aqui, padrão China, eles ficam dentro do próprio estado e não gera uma pressão baixista dentro do estado de São Paulo quando isso acontecia, né? Ou seja, se só a maioria das plantas estavam concentradas dentro do estado de São Paulo e não tinham habilitações em outros estados, vários frigoríficos buscavam boi no Mato Grosso do Sul, para trazer para o abate das plantas habilitadas. Agora, com essas novas habilitações, aqueles frigoríficos vão abater dentro do próprio estado e com isso aí segura preço em todos os estados, diminui o diferencial entre São Paulo e os outros estados, e isso aí ajudaria na arroba do boi ser mais sustentável, né? O problema só que gera com essas novas habilitações é caso a China leve o mesmo volume que ela vem levando hoje, atual, né? E não aumente esse volume. Aí as indústrias frigoríficas vão ter um poder na mão de procurar o animal onde é melhor para ele a relação da exportação. Ou seja, qual é a relação? Onde tem um boi mais barato para exportar, né? E aí sim, se você tira a pressão de um estado de São Paulo, por exemplo, para exportar de outros estados que têm uma arroba mais barata. Muito bem. O Notícias Agrícolas teve acesso aí a esse comunicado, reforçando, a gente ainda não sabe se é um comunicado oficial, enfim, se a gente vai confirmar tudo isso com o Ministério da Agricultura ainda, mas pelas informações desse comunicado, a gente teve a inspeção de 44 frigoríficos, sendo 15 deles presenciais que aconteceram em dezembro do ano passado, não é isso, Gustavo? Isso aí, Alexandre. Dezembro de 2023. E as outras plantas, aí você tem mais dados aí em relação aos números aí na mão agora, aí nesse momento, onde elas foram online, se não me engano, é como se fosse isso, né, Alexandre? Isso. Foram 15 presenciais que aconteceram em dezembro do ano passado e 29 remotas que aconteceram ao longo desse mês de janeiro. Dessas 29 remotas, 25 tinham restrições. O que não fica claro no documento é o que significa essa restrição. Será que é uma negação já ao credenciamento, ou será que é uma possibilidade do frigorífico se credenciar, enfim, se ajustar, né, às restrições? Parece que são não conformidades, né, Alexandre? Não conformidade, né, Gustavo? É o que parece, no que está dentro do contexto, a não conformidade que aí, após algum período que eles devem dar um período para você atualizar essa não conformidade, eles voltam, faz uma outra remota para ver se aleatória para ver se essas não conformidades foram cumpridas, né? É o que... Então, levando ao pé da letra, das 29 fiscalizações remotas, 25 tiveram restrições, ou seja, 4 estariam aptas a essa dedução que a gente está fazendo aqui, certo? 4 Exatamente. estariam aptas a funcionar, ainda não sabemos quais são. Das 15 presenciais, pelo que consta no documento, 4 não cumpriram os pedidos de mudanças que foram feitos, ou seja, 11 estariam habilitadas a exportar para a China. 11 mais 4, o número aí de 15 plantas teoricamente habilitadas, certo, Gustavo? É isso aí, a expectativa que tem se vier a confirmação, né, oficial, né, Alexandre, é que nós teremos aí entre 10 e 15 plantas a mais aí sendo exportadas no atual momento da liberação, habilitadas a exportar para a China. E daí tem todos aqueles prós e contras trazidos aí pelo Gustavo,
vantagem para o estado que tiver aí a sua planta habilitada, enfim, diminui aí essa diferença entre o preço praticado em São Paulo e o preço dos estados, e tomara que seja para um aumento de demanda, né, Gustavo? E não só para uma diluição aí do que a China já compra, né? Não só para o poder de barganha, né, Alexandre? Daí seria um problema, né? Imagina. Mas assim, analisando sobre isso aí, eu acredito que sempre tem o seu lado positivo. E nós tivemos também, além da China, essa semana, nós tivemos também algumas liberações e reabilitações de plantas também para a Rússia, né, Alexandre? Que é outro lado positivo que ocorreu dentro dessa semana, né? Então, assim, analisando as exportações, o que a gente teve em 2023 e a expectativa para 2024, ela é muito boa. Muito bom. Meu caro Gustavo, boas informações, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Gustavo. Eu agradeço sempre, Alexander. É um prazer aí estar conversando aí, trocando uma ideia com vocês aí. Um abraço. Legal, grande abraço. Até a próxima. Tá aí Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, trazendo informações do mercado do boi, contando um pouquinho de como está esse cenário de negociação aí em termos de preços da arroba do boi gordo. A gente tem as expectativas também para depois do carnaval, isso dependendo obviamente do tamanho da demanda que acontecer e da necessidade dos frigoríficos de enxugarem, de reporem seus estoques, né? Isso pode de alguma forma ajudar a manter os preços da arroba do boi gordo, mas por outro lado temos que ver como é que a oferta vai chegar. Será que depois do carnaval vem aí uma oferta um pouco mais robusta? Será que os animais já estariam prontos aí para ser negociados? E a participação das fêmeas, será que tende a aumentar? Enfim, tudo isso precisa ser analisado, enfim, precisa ser esperado mesmo para ver se de fato isso vai acontecer ou não e como isso vai influenciar na formação de preços. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3 nesse momento. De olho na tela, vamos lá. Fevereiro, R$ 239,20, está caindo 0,54%. Março, R$ 234,80, queda de 0,45%. Abril, R$ 231,60, queda de 0,56%. Maio, R$ 232,50, queda de 0,32%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 238,00, com alta de 0,19%. São os números do mercado do boi, mercado em andamento lá na B3, Mercado Futuro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.